Hoje é dia 14 de outubro, hein? Agora são 15 horas mais 52 minutos. Essa é a Rádio Nova 15, a sua Rádio TV. Nós estamos entrando no ar com o programa Trocando Ideias. Eu sou a Mariana Meneghini e nós ficaremos juntos até às 17 horas, tá bom? Até lá você pode mandar sua mensagem, a sua participação pra cá, tá? Através do nosso WhatsApp, que é o 19999681515, ou pode mandar também sua participação pelo nosso site, que é o www.nova15.com.br, ou pode também mandar uma mensagem aí nos comentários do Facebook, que nós vamos estar lendo a sua mensagem. E eu vou apresentar a minha convidada de hoje. Ela é fonoaudióloga, formada pela Universidade Metodista de Piracicaba, especialista em psicopedagogia pela Universidade Anhanguera e também é especialista em linguagem pela Universidade Metodista de Piracicaba, somando experiência aí de mais de 20 anos em fonoaudiologia. Fora os cursos de pós-graduação, especialização em Miami, né? Que ela vai contar tudo pra gente aqui. Seja bem-vinda ao programa Trocando Ideias, Carla Corrente. Oi, Mariana, tudo bem? Agradeço o convite, né? Como que você falou aí, tem 20 anos aí de história. Tem. Então tem bastante coisa pra gente conversar, vai ser um bate-papo bem legal, né? Ah, que gostoso. Eu fico feliz de você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, viu? Um prazer estar aqui. Fazia tempo que a gente estava ensaiando, né? Exatamente, a gente ameaçou uma outra vez, acabou acontecendo imprevisto, a gente não pôde fazer, mas dessa vez saiu. Isso. E quando tem que acontecer, acontece mesmo, né? Na hora certa, não é? Exatamente. Viu? A Carla, ela é especialista na fala, né? Você se especializou na parte da fala, né? Na verdade, eu sou especialista na questão da linguagem, né? Da linguagem. E a linguagem, uma das manifestações da linguagem é a fala. Sim, né? Sim. E então, aí, a linguagem, na verdade, é tudo que envolve a questão de comunicação. Então, uma expressão corporal é linguagem, um gesto é linguagem, a fala é linguagem, a escrita é uma linguagem. Então, a gente se especializou nesse universo aí. Da linguagem como um todo. Da linguagem como um todo. Tá? E aí, assim, no programa, eu gostaria de falar de tudo um pouco, né? E falar, assim, mais voltado, porque nós viemos aí da semana do Dia das Crianças, né? Foi na segunda-feira o Dia das Crianças. E aí eu pensei assim, nada mais interessante do que trazer a doutora Carla para falar um pouco sobre as nossas crianças, as dificuldades, né? No aprendizado e na fala mesmo, no expressar, né? A voz, enfim. E uma curiosidade que eu gostaria de saber é qual que é a idade ideal para a criança começar a falar. Tá. Isso é uma pergunta muito boa, viu, Mariana? Porque as coisas evoluíram muito. E hoje em dia, o que acontecia? Uma criança de 1 ano e 1 ano e meio já é para ela estar manifestando as primeiras palavras, né? Na verdade, por volta de 6, 7, 8 meses, ela começa com os balbucios, né? Gagá, mamã, os primeiros sons, né? Depois, por volta de 1 ano, 1 ano e meio, já é para ela estar falando algumas palavras isoladas, né? Próximo dos 2 anos, a gente já espera que ela forme pequenas frases, né? Com 2 palavrinhas, que é mamar, né? E hoje em dia, o que acontece? Tá acontecendo de bastante crianças chegar nessa idade de 1 ano e meio, 2 anos, e às vezes não estarem falando essa sequência aí que eu falei para vocês, Sim. né? Esse padrão que a gente espera. Ou, por exemplo, elas chegam na fase de 2 anos falando só uma ou outra palavrinha que a gente consideraria um atraso. Tá. E muitos pais, às vezes, porque eu falo que filho não vem com manual de instrução. Eu falo que se viesse, era maravilhoso, Sim. né? Mas não vem. E, às vezes, muitos pais acabam deixando, falando, não, cada criança tem seu tempo, vamos esperar mais um pouco. Essa criança é preguiçosa. A gente escuta muito isso, né? E hoje em dia a gente sabe que não. Que se não está com 1 ano e meio, já não está falando as primeiras palavrinhas, 2 anos, já não está comunicando frases curtas, já era bom procurar um especialista para fazer uma avaliação. Pode até ser que realmente seja um atraso, às vezes uma falta de estímulo, mas vale a pena passar por um especialista para a gente ver se não tem alguma outra causa. Mas existe, então, o caso de falar que a criança é preguiçosa mesmo? Não. Não?
Alguma coisa aconteceu para ela não falar. Sim, até alguma coisa aconteceu, né? Ou pode ser, realmente, às vezes, ser uma falta de estímulo, uma criança, às vezes, que fica mais com adulto, e às vezes a gente, no nosso dia a dia, não dá tanta atenção, deixa a criança, às vezes, muito em celular, não tem aquela interação, né? Ou pode ter, realmente, algum problema, às vezes, identificar a questão da audição, se tá tudo bem, né, da criança, porque pode ter um atraso por causa às vezes a criança não tá escutando bem, se é uma criança que teve muita infecção no ouvido, de repente, nesse período, ou mesmo, às vezes, a gente fica atenta, se a criança fica atenta a sons, né? Som simples de casa mesmo, né? Se a gente chama de um cômodo pro outro, ela responde. Se a gente bate panela e ela escuta, se a TV fica muito alta, às vezes pode ter um problema relacionado à audição, ou pode realmente ter alguma coisa relacionada ao desenvolvimento neurológico mesmo, que aí teria que ser investigado, tá? A questão de a criança não falar é só neurológico ou tem outras? Não, que nem eu falei, pode ter diversas causas. Pode ser a questão realmente do estímulo, da criança, às vezes, que nem eu falei, né? Às vezes se conviver mais com o adulto, e o adulto não interage muito, não brinca, que nem eu falei, na correria, né? Pode ser, mas hoje em dia a gente não pode mais esperar que seja isso, você tá entendendo? O ideal é buscar logo. O ideal é ir buscar para investigar, porque eu falo sempre, é melhor. Por quê? O que vai acontecer? A criança, por volta dos 2 anos e 8 meses, 2 anos e 9 meses, ela começa na questão da neuroplasticidade dela. O que é neuroplasticidade? Conte pra gente. A neuroplasticidade é o seguinte, o cérebro, vou explicar de uma forma bem simples, tá? O nosso cérebro, ele faz uma série de sinapses, né? Sim. Que eu falo que são conexões elétricas, pra gente atender. Que é como se fossem fiozinhos que se conectassem, que se comunicam, que ajuda a gente a levar informações, a desenvolver, tá? É através dessas conexões que a gente aprende. Aí, o que acontece? Por volta desses 2 anos e 8 meses, o cérebro faz uma poda nessas sinapses, nesses neurônios, certo? Tá? O que é essa poda? O que ele não precisa, ele vai jogar fora. Sim. Tá? E aí vai nascer de novo e ficar com a questão dos neurônios e das sinapses que eles necessitam. Então, a criança precisa ser estimulada nessa fase dessa poda, porque aí tá perdendo o ápice. Que é o momento que acontece essa troca da poda neuronal, que a gente chama. Então, por isso que é importante, quanto antes a gente descobrir, né, quanto antes essa criança a gente for para uma avaliação, ver o que está acontecendo, porque ela não está falando, você vai pegar o auge do desenvolvimento cerebral dela para estimular e para tentar resgatar isso o quanto antes, diminuir esse atraso no desenvolvimento da fala, da linguagem o quanto antes. Entendi. Tá? E doutor, fale uma coisa, eu vou falar doutora. Mas é mais fácil. Quando a mãe percebe que a criança está falando errado, o ideal é corrigir ou vamos supor, ela começa au. Eu incentivo ou eu falo, não é au, é cachorro. Por exemplo, porque a criança ela faz algumas associações, né? Que às vezes até o próprio pai e a própria mãe ensina, né? Sim. E é o ideal corrigir? Que idade que eu começo a corrigir? Então, na verdade, eu costumo falar que a criança, ela aprende a falar desde a hora que ela nasce. Sim. Por quê? Como que funciona? O nenê foi lá, começou a chorar. Sim. Aí, o que a mãe, os pais vão lá e começa? Aquele choro, às vezes, não tem significado nenhum. A mãe vai lá e fala, tá chorando de fome, tá chorando de sede. A mãe vai lá, significa e dá um reforço para isso. Então, vamos supor, a criança começou a falar mamã. Nesse início, o mamã não tinha significado nenhum para ela. Às vezes, ela só estava explorando esses sons. Tá. Mas veio lá o adulto e falou, mamãe, você falou mamãe. Então, ele começa a significar, ele começa a dar esse reforço. Então, a criança começa a entender que aquilo é mamãe. E aí, através dos sentidos,
tato, visão, audição, ela começa a observar os movimentos, associar que aquele mamã falou mamãe, e aí ela assim que ela desenvolve a fala, você entendeu? E para tudo é assim. Então, realmente, quando ela fala o au, au, a mãe tem que ir lá e falar, isso mesmo, o cachorro, né? O cachorro faz au, né? Isso aí vai estar, é assim que a criança aprende a falar, assim que ela vai estar estimulando. Entendi. Então é falando a palavra correta quando a criança fala, vamos dizer, errado. Isso. Na verdade, nesse início, né, que a gente agora está falando, mais no início que a criança está aprendendo a falar. Depois, mais para frente, se você quiser, a gente pode até conversar um pouquinho quando a criança tem trocas, né, trocas na fala, que é um pouquinho daí quando ela tá maiorzinha, né, daí a gente pode conversar sobre isso. Mas nesse início, a gente não pode nem considerar que esse au-au é uma fala errada, porque a gente também fala isso, né? Olha o au-au, olha o cachorro, olha o tetê, quer naná para dormir, a gente, né, usa. E isso a gente chama de onomatopeias, esses barulhos, né? Olha o vum do carrinho, olha a comidinha, minha. E é muito importante essas onomatopeias no desenvolvimento da linguagem, para a criança começar a experienciar esse som e ela entender que é o significado, né? A gente começa a atribuir um sentido para isso, né? Que o au-au é o cachorro, que o piu-piu é o passarinho, né? Que o naná é dormir. Então, nesse início, esses sons que ela fala, a gente não deve nem considerar um erro. Na verdade, faz parte, são as onomatopeias que fazem parte do processo de aprendizagem da fala. Olha, tá vendo? E é engraçado, né? Que às vezes eu percebo, eu vou na casa das minhas amigas e todas têm filho, né? Eu ainda não tenho. E eles têm praticamente uma comunicação própria com os pais, né? Assim, os pais entendem, né? Às vezes eu vejo a criança, até é engraçado, sabe? Aí eu tô na casa dos amigos, aí ele fala assim... Aí eu falo assim, o que ele falou? Que é água. Falou, como assim, né? Não tem uma linguagem própria entre os pais? Então, como que os pais entendem esse balbuciar? A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque isso é uma coisa que pode acontecer mesmo. Inicialmente, pode ser normal que a criança faça a exploração de alguns sons e crie a linguagem própria, né? Mas, por exemplo, se a mãe acaba aceitando, blá, 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 vai se tornar uma linguagem própria, que só ele só eles vão entender. Mas, por exemplo, quando vai num lugar fora, numa outra pessoa, isso aí não vai ter sentido para uma outra pessoa. Sim. Né? Então, corre-se o risco mesmo de... Então, é importante, vamos supor, a criança falou, que você falou, a linguagem própria, né? E a mãe, você falou que a mãe entendeu. Mas aí seria importante. Claro que a mãe sempre tem que nunca se recriminar, falar, não é assim, tá falando errado, né? A gente nunca pode usar isso, né? Mas a gente pode falar, o quê? O que você falou? Porque assim, ó, eu costumo falar que se a gente corrigir, não é assim, a gente pode dar 2 tiros na água. Tá? Por quê? Porque o primeiro, a criança pode se sentir, nossa, não sei falar, tô fazendo tudo errado. Sim. Trabalhar com a autoestima e ela se travar cada vez mais, né? Sim. Tem a questão de chamar atenção. Do reforço positivo, né? Toda vez que eu falo assim, minha mãe chama atenção. Então, queira ou não, seja às vezes pelo lado negativo, ela tá tendo a atenção da mãe. Então, eu vou fazer isso errado todas as vezes para eu ter a atenção da minha mãe. E aí eu falo, se eu estivesse falando alguma coisa aqui para você, Mariana, e você não entendesse, você ia falar, Carla, não entendi. Repete, o que é? Aí, o que eu ia pensar? Né? Carla, eu ia pensar, nossa, a Mariana não entendeu. Eu preciso fazer de um outro jeito, falar de uma outra forma que ela entenda. Sim. Então, a criança, quando você fala, o quê? Não entendi? Funciona da mesma forma. Ela vai inconscientemente pensar, nossa, preciso falar, como que eu vou me fazer entender? Daí ela vai buscando alternativas. Certo. Tá? E aí é importante, claro que se a criança falar de novo, né? Às vezes ela não consegue. Aí é importante,
você quer água, que a mãe signifique esse som que ela tá fazendo aparentemente sem sentido. E não simplesmente aceite e pegue a água. Entendi. Tá? E a gente tem que tomar muito cuidado também, Mariana, nessa questão da linguagem própria, porque hoje a gente tem uma alteração que chama apraxia de fala. Sim. Tá? É uma alteração, a apraxia sempre existiu, mas a apraxia de fala na infância é uma alteração que está sendo estudada agora, então, e que a gente está descobrindo muitas coisas. Então, às vezes, a criança pode falar alguma coisa sem sentido, o que é por causa dessa apraxia de fala, tá? Porque, às vezes, o que acontece? A apraxia de fala, a criança sabe o que ela quer falar, mas na hora de projetar esse som, ela não consegue selecionar o som correto. Ah, tá. Então chama apraxia de fala. Apraxia de fala. Tá. Então, é por isso que eu falo, se os pais percebem que essa criança está usando muito uma linguagem própria, também vale a pena a gente ir procurar um profissional para fazer uma investigação, para ver por que isso está acontecendo. Tá. E vamos falar das trocas tem crianças que trocam as sílabas, né? As letras. A gente chama são letras. Para nós chamamos de fonemas. Os fonemas. Por quê? Porque, na verdade, eu falo que na fonoaudiologia é tudo diferente, né? Sim. Porque, então, por exemplo, as letras, né? Os grafemas que a gente chama na escrita. Vamos dar um exemplo, o nosso R. Sim. O nosso R, ele pode ser rato, ele pode ser o Carla, e ele pode ser o árvore, rere. Cada um desses R's, a gente articula a língua e a boca de uma forma. Sim. Então, eles são representados de forma diferente na fonoaudiologia. Por isso que a gente chama de fonemas. E que para vocês tudo é letra R. Mas a gente simboliza por causa que na fono, né? Na articulação, o som sai diferente. Tá? Você quer falar das trocas? Eu gostaria de falar um pouco sobre as trocas, assim. Eu não sei, me corrija se eu estiver errado. Tem as trocas que eu penso uma coisa e falo ela trocada. Por exemplo, eu vou falar assim, eu vou sentar na cadeira e ler um livro. Aí, às vezes, eu falo, eu vou ler um livro e sentar na cadeira. Mas não exatamente dessa forma, não usei talvez o exemplo correto. Tá. Mas eu penso uma coisa e falo ela trocada e a forma de falar a própria palavra de uma forma incorreta. Por exemplo... não sei dar um exemplo. O senhor entendeu? Cabelo. Por exemplo, cebolinha. Por exemplo, cebolinha. A troca do cebolinha. Exatamente, cebolinha. Perfeito. Tá. Então, Mariana, vamos lá, então. Bom, aí quando a criança tá adquirindo a fala, até uns 4, 5 anos, é normal que ela apresente algumas trocas, tá? Porque a gente tem toda uma sequência que a preparação dos órgãos fonoarticulatórios, né? Por exemplo, o R, o fonema R, é um dos últimos que é adquirido, tá? Não que isso seja uma regra. Tem criança que pode adquirir primeiro o R e depois o K. Acontece também. Mas a gente sabe, por exemplo, que o R, normalmente, na maioria dos casos, é um dos últimos a serem adquiridos. Então, até os 4, 5 anos, é normal que a criança apresente uma ou outra troca, tá? Porque é questão maturacional mesmo dos órgãos fonoarticulatórios, da nossa boca, da nossa língua, dos nossos dentes, tá? A partir disso, ou se o pai e a mãe achar que com 3 anos tá demais, né? Tá trocando demais, vale a pena ir fazer uma avaliação com um profissional para ver por que pode estar acontecendo essas trocas. Essas trocas podem ser por uma série de questões também, tá? Por exemplo, pode ser a questão que ela não tem força ainda na língua, na boca, nos dentes para fazer o determinado som que ela está trocando, né? Pode ser, às vezes, uma questão de audição. Às vezes, ela tem uma audição, pode ter tido histórico de otite, de infecção, e tá com aquela audição diminuída. Então, o que acontece? Ela não consegue escutar todos os sons, então aí ela não vai falar todos os sons corretamente, tá? Pode ser, às vezes, também uma questão de infantilização, né?
Às vezes eu quero ser o bebê da casa, os meus pais me tratam muito como bebê, eu não quero crescer, eu quero chamar. Às vezes os pais, ai, que bonitinho. A gente acha às vezes bonito, é normal, né? Eu sou mãe, então eu sei também que tem esse lado. Mas às vezes a gente acaba reforçando. Então pode ser uma questão social nesse sentido, né? Ou pode, se de repente a criança também tiver muitas trocas, a gente pode pensar também aí numa criança com uma questão, às vezes, de uma atenção alterada, algum problema neurológico, né? Então, a gente tem que daí ver, mas isso a partir dos 5 anos. E hoje eu falo que quanto antes a gente identificar essas questões, é melhor. Porque as crianças hoje estão sendo alfabetizadas cada vez mais cedo. Sim. Né? E aí, corre-se o risco daí da mesma troca que ela faz na fala, ela fazer na escrita. Então, quanto antes fizer essa avaliação, para a gente identificar qual é o problema, também os problemas na hora da aprendizagem da escrita vai ser menor. Vão ser menores. E tem essa troca aí que você falou, que às vezes a gente faz, né, de palavras, né, que você falou. Você deu até o exemplo da cadeira, como que foi? Na verdade, às vezes acontece comigo. Eu penso uma coisa e falo outra. É preguiça de parar e pensar na palavra correta ou é alguma falha? Até que aqui durante o meu programa não faço muito, mas na minha casa, por exemplo, eu vou falar, exemplificar algumas coisas e eu troco. Eu tenho algum problema? Eu acredito que não. É normal isso, né? No jogo da linguagem. A nossa mente, ela fica com uma série de informações, né? Às vezes também a questão da ansiedade, de querer fazer uma coisa muito rápida, tá pensando muitas coisas ao mesmo tempo, né? Pode acabar gerando que a gente coma palavras ou que a gente inverta palavras, né? Claro que se isso começar a acontecer com muita frequência e afetar na sua parte social, de intenção comunicativa, nossa, o adulto queria falar uma coisa, mas aí falou uma outra coisa completamente diferente, né? Claro que de vez em quando, por exemplo, acontece comigo também. Eu tô pensando uma coisa, mas aí de repente vem um outro negócio, aí eu tô falando e eu solto uma outra palavra que não tem nada a ver, né? Isso pode acontecer, tá? É normal do nosso dia a dia, da nossa correria, né? Tava pensando uma coisa, fazendo outra, com atenção em muita coisa, né? Agora, se acontecer com muita frequência, que começar a afetar a questão social da comunicação, aí também vale a pena investigar se pode estar acontecendo alguma coisa, tá? Aí vai na fonoaudióloga, ela investiga. Isso, por exemplo, às vezes, o que na fase adulta, né? O que pode acontecer? O que a gente chama, por exemplo, quando a pessoa tem um derrame, um AVC, aí afeta alguma área da linguagem e ele começa a trocar palavras, aí a gente pode ter uma afasia, ou mesmo ele também não conseguir falar, né? Então, pode acontecer várias coisas por aí que pode afetar, tá? Mas isso mais aí na idade adulta mesmo, né? Tá, daí tem que investigar para saber o que pode ter acontecido nesse caso, né? E a questão das pessoas que são gagas? O que faz a pessoa... O que a pessoa que é gaga tem ou não tem, que ela deveria ter ou não ter? Então, na verdade, existem vários estudos em relação à questão da gagueira, tá? Hoje em dia, a gente sabe que pode ter um fator genético, né, que influencia nessa questão, tá? Mas eu sigo muito a linha da questão da gagueira da Silvia Friedman, tá? Que é uma pesquisadora sobre gagueira. Então, na verdade, a gagueira até os 5 anos de idade, ela não pode nem ser considerada gagueira. Tá. Quando criança. Ela é chamada de disfluência infantil. Por quê? É normal a criança, na fase da aprendizagem, ela gaguejar. Por quê? Ela recebe um monte de informações na cabeça dela. Sim. E aí, às vezes é o que eu falo, a parte maturacional da boca não acompanha esse monte de informações, tá? E o que vai acontecer aí? Só que dependendo isso até os 5 anos é normal, tá? Então, a gente nem chama de gagueira, a gente chama de disfluência, tá? Só que o que pode acontecer? Conforme a criança, os pais, a família encara isso,
a criança pode vir se tornar um adulto gago. Ah, como a família vai reagir com esse comportamento dele, pode ser que ele leve para a vida inteira. Exatamente. Por quê? Normalmente a gente faz isso, né? Pare de gaguejar, respire, né? Uma forçada na barra. Exatamente. Aí, o processo que era natural da criança, ela fala, opa, tá acontecendo alguma coisa, eu não tô conseguindo falar. E isso acaba gerando uma ansiedade muito grande na criança, atrapalha com a autoestima da criança e ela aí, você entendeu? Ela pode desenvolver uma gagueira por conta disso. Então, nessa fase, o que a gente costuma orientar os pais? Que o melhor é simplesmente não dar importância para a gagueira em si, para a criança dessa disfluência que ela está apresentando, desse tropeço. A gente tem que mostrar para a criança que é mais importante o que ela está falando, a mensagem, né, que é o que ela está contando, do que a forma, a gagueira em si, do que ela está falando, a forma que ela está falando. Então, assim, é super difícil. Eu falo, quando os meus pais vão lá no consultório, eu falo para eles, vocês não vão conseguir isso do dia para a noite. Mas já chega, já faz um acordo com a criança, fala que vocês vão... É muito importante entender o que a criança fala, a mensagem que ele quer passar. Se você não entender o que ela está falando, você vai repetir, a gente vai pedir para repetir. Por quê? Porque aí você trabalha com a autoestima, você está mostrando que a mensagem que ela está passando é importante. E não a forma com que ela está falando. Tá? Tá bom. Mas aconteceu, o adulto acabou, né, se tornando um adulto gago, né? O que acontece? O que a gente... Eu parto desse princípio. Na verdade, eu tô aqui conversando com você, tá? Eu não tô pensando nas palavras que eu vou falar. Sim. Certo? O gago, ele acha que ele vai gaguejar o tempo inteiro, a todo momento. Então, eu já tive pacientes gagos que falavam, Carla, se eu encontrar com você um quarteirão antes, eu já começo a planejar a nossa conversa. Nossa! É a gagueira sofrimento que a gente chama, porque eles sofrem, né? Sim. E aí, então, nessa coisa de planejar, de achar que não é capaz de falar, né? Aí eles acabam gaguejando. Você tá entendendo? Então tem muito a ver com essa questão de eu não consigo falar, né? Porque a fala, ela tem que ser uma coisa natural. Sim. Certo? Isso se explica por que, por exemplo, os cantores, tem muito cantor que quando tá conversando gagueja e quando vai cantar não gagueja. Isso. Por quê? Porque a música é uma fala pronta, não é uma fala de autoria dele. Ele não tem que planejar, ele não tá tendo que pensar. Por né? isso que ele... A gente pode dar vários exemplos, né? O Silvio Santos é gago, vários atores da Rede Globo, Murilo Benício. Só que a hora que ele faz o papel, que já vem a fala pronta que ele decorou, ele não gagueja, porque a fala já está pronta. Malvino Salvador. Eu sempre uso esses modelos para trabalhar isso com os meus pacientes. Olha, e eu não sabia. Olha que legal, né? Então, claro assim, que tá. E a gagueira, daí, com tudo isso, ela tem uma relação também de tensão, né? Porque a pessoa normalmente fica tensa, fica nervosa. Se cobra internamente para não errar. Exatamente. Então, ela entra, né, numa rigidez de musculatura que você tem que acabar trabalhando isso, trabalhar exercícios para soltar, né, essa articulação, relaxamento, respiração, porque mexe com tudo. É um conjunto, né? É um conjunto. Olha só, tá vendo? Nós vamos falar muito mais sobre os distúrbios da fala, não sei como é que eu falo também. Alterações da fala. Isso, as alterações na fala. Mas antigamente, ela tá certa, porque até hoje tem muita profissional que usa ainda distúrbio. Mas mas hoje a gente já sabe que é uma linguagem muito forte, né? Distúrbio. Sim. Então, eu lembrei da minha avó falando essas coisas pro meu avô. Então, hoje a gente usa alterações, transtornos, né? Sim. Né? Porque são termos que não criam tantos rótulos. Isso, né? Exatamente. Vamos mandar um alô para quem tá nas nossas redes sociais acompanhando o Trocando Ideias. Alô, alô. Alô, alô. Olha lá, Cristiane da Silva tá aqui. Leonardo Domarco também tá aqui.
E quem mais está aqui com a gente? Olha, o José Roberto De Gaspari chegou mandando boa tarde pro Guina Campos, mandando boa tarde para a doutora também. Boa tarde. O José Roberto De Gaspari falou assim, eu deveria ser menos matraqueiro. Tem alguma influência ser muito falante? Não, né? Tem algum problema? A pessoa que fala muito. Será que ele é bem comunicativo? Claro que assim, né? Eu sou bem falante também. Sim. A gente tem que tomar cuidado, que nem eu falei, de socialmente não estar interferindo. Porque tem aquele tipo de pessoa que fala e que não deixa nem o outro falar. Já Sim. responde pelo outro, né? Isso. Isso daí entra numa coisa de ansiedade, né? De uma série de coisas. Mas o fato de ser matraqueiro é bom, porque é sinal que ele é bastante comunicativo. Olha que legal. Então você não é matraqueiro, você é apenas um bom comunicador, José Roberto De Gaspari. E os nossos comentários sumiram da minha tela. Vai daí, Marcão. Vambora. O Sumo Mohamed, bom dia. E o Sumon tá lá em Bangladesh, lá ainda é bom dia. Bom dia, então, pra você, Sumon. O De Gaspari dando uma boa tarde ao Sumo. Ele continua dizendo... Minhas sinapses estão bugadas. E é possível, doutora, as sinapses estarem bugadas? Ou é loucura do José De Gaspari? Que nada, Zé. A gente pode entrar com a que a gente chama de estafa mental, né? Quando a gente tá muito estressado com muita coisa, né? Isso pode acontecer, né? Cansaço mental, né? Ultimamente, eu tô falando que eu tô um pouco com isso, viu? Com estafa mental. Porque o pessoal, às vezes, fala comigo, eu não guardo, às vezes, as coisas, acabo perdendo a informação, mas acho que é só mesmo estresse. E aí o que a gente tem que fazer quando a gente tá bugado? Tentar desacelerar, né? Dar uma acalmada. Tentar dar uma acalmada, né? Meditação. Relaxamento, né? Desligar um pouco de tudo, né? Ter um tempinho para você mesmo. Olha que beleza. Então, você já sabe aí o que você tem que fazer, né, José De Gaspari? Quem mais tá aí, Marcão? Alan César Miranda, boa tarde a todos da Rádio Nova 15. Boa tarde, Allen. O Guina Campos dando boa tarde ao De Gaspari. Aê, Guina, boa tarde pra você também, Guina. Boa tarde pra todos aí, pra mamãe Smurf, todo mundo acompanhando aí a Nova 15. De Gaspari, boa tarde. Meu nome é Roberto. Loberto? Então tá bom. E a Flávia Garcia chegou também. Boa tarde, Flávia. A Flávia é minha parceira. Aí, Flávia. Oi, Flávia. A Flávia tá vindo aqui. A Flávia é minha fono. Trabalha com a gente, especialista em surdez, tá sempre aí junto com a gente. Tá? Ai, vamos trazer ela aqui pra falar um pouco sobre o ouvido? Será que ela topa? Ela é intérprete de Libras. Venha. Casada com surdo. Flávia, você vem, Flávia? Olha lá. Ela vem sim, olha lá. Tirar um print depois. A gente precisa falar muito sobre a questão do ouvido também. Hoje a gente vai falar mais sobre a questão da fala, mas a gente precisa também falar sobre a questão do ouvir, né? A audição seletiva, né? Sim. Quando a pessoa não ouve porque ela não quer. Vem aqui para nós conversar. Eu tô precisando falar com você ela também. É especialista em surdez, intérprete de Libras, tem uma empresa, né? Olha o Ser Surdo, que faz toda a questão de Olha lá, ela respondeu que sim, ó. Olha lá. Então, já confirmada a próxima presença aí da fonoaudióloga. Flávia. A Flávia vai vir aqui pra gente trocar ideia e falar, então. Ó, já arrumei mais uma entrevista pra você. Ai, tá que vendo? ótimo. E passar todos os seus contatos, hein? Vai passar a lista inteira pra me trazer aqui. Já arrumei duas hoje. Já ela quer trazer É? o meu marido, o Torrino, Já dá e pra a Flávia. 2021. Já tá, a agenda tá lotada já do Trocando Ideias e é muito bom falar com pessoas que compartilham, né, o conhecimento que tem com a gente, com os nossos web telespectadores, a gente precisa, né? E hoje em dia eu acho que com toda com essas possibilidades que a gente tem de rede social, né, eu acho que a gente tem que compartilhar, né? Na verdade, eu acho que a gente aprende junto, né? Claro. A gente cresce junto, né? É uma troca, né? Exatamente. E vamos fazer um pequeno intervalo comercial, mas peço para você ficar aí ligado que ainda tem muita pergunta interessante para fazer para a doutora Carla. Mande sua pergunta para cá também, para a gente falar com ela, que ela tirar suas dúvidas também que você tem aí, tá bom?
Nova 15. 24 horas no ar. A gente não desliga nunca. No enfrentamento ao coronavírus, toda ajuda é importante. Por isso, o Ministério da Saúde convocou estudantes dos 2 últimos anos de medicina e do último ano de enfermagem, farmácia e fisioterapia para atuarem em postos de saúde, UPAs e hospitais do SUS em todo o território nacional. Uma força-tarefa para auxiliar os profissionais de saúde que já estão na linha de frente a tratarem com mais agilidade os pacientes. Saiba mais em saude.gov.br/coronavírus. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Se você está precisando de algum tipo de serviço de marcenaria, colocação de portas, rodapés, fabricação de móveis planejados, entre outros, faça sua cotação com Adilson Marceneiro, através do número 99756-1373 ou pelo WhatsApp 99274-7397. Adilson Marceneiro, serviços de marcenaria em geral. Urbanos Studio Designer, com trabalhos publicitários inteligentes e eficazes, produzidos com as melhores tecnologias e matérias-primas do mercado. Banners, faixas, adesivos tradicionais, adesivos decorativos, placas, criação de logomarcas, etiquetas, rótulos e muito mais. Atendimento Rua Dom Pedro I, 1544, Bairro Alto, Piracicaba. Para informações, ligue 19-2532-5322 ou acesse o Facebook e o Instagram Urbanos Studios. Urbanos Studio Designer, imprimindo ideias. A Tribuna Piracicabana, um jornal de compromisso com seus leitores. Desde 1974, trazendo informação com responsabilidade. Assine o jornal A Tribuna Piracicabana, com entrega do exemplar impresso de terça a sábado, ou receba gratuitamente pelo WhatsApp 19997870969. Confira o site do jornal A Tribuna Piracicabana, www.atribunapiracicabana.com.br. A Tribuna Piracicabana. Nova 15, a rádio com mais de 1,5 milhão de acessos, com programações inovadoras e dinâmicas, focada em bons conteúdos, oferece a você a oportunidade de divulgar a sua marca de forma profissional, com garantia de um bom retorno. E nesse período de quarentena, disponibilizamos a promoção Seu Delivery na Nova 15, testemunhal publicitário de segunda a sexta em toda a nossa programação. Consulte condições especiais para divulgar o seu comércio com pacotes que cabem em seu orçamento. Para maiores informações, ligue 19 98964 2528. 19 98964 2528. Nova 15, a sua rádio TV. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Nova 15. Ligue na melhor e entre nesse clima. Aê, estamos de volta com o programa Trocando Ideias e eu não posso deixar de falar para você, né? A dica que eu tenho para você que é o Reino Animal, tá? O Reino Animal, ele oferece o que há de melhor no serviço veterinário, disponibilizando aí aos clientes 3 consultórios, um moderno e equipado centro cirúrgico, sala de recuperação pós-operatória, tem 2 ambientes de internamento, canis, apoio laboratorial, tudo que você precisa aí no suporte aí pro seu animal de estimação, tá? O Reino Animal, ele também vai até você, tá bom? Eles têm um help móvel lá, uma unidade de atendimento móvel, que eles levam até a sua casa tudo que você possa imaginar para fazer o atendimento aí do seu amigão, tá? Lá eles fazem todos os procedimentos que for preciso, até porque tem muita gente que mora em áreas mais distantes, como chácaras e sítios, que fica difícil muitas vezes acabar colocando animal no carro, não é um animal que é acostumado a andar de carro, né? Então, assim, fica difícil o transporte, mas lá com o pessoal do Reino Animal você não tem esse problema, tá? O pessoal do Reino Animal leva essa unidade de atendimento móvel aí na sua casa, seja onde for que você
more. Eles levam esse atendimento, faz o atendimento do seu animal aí na sua casa, sem você estressar seu bichinho que não está acostumado a andar de carro, tá? Então, assim, se você precisar de vacina, cirurgia, tratamento odontológico, sonografia, microchipagem, tudo que você precisar, a equipe lá dos veterinários lá do Reino Animal, eles estão aptos a fazer para dar qualidade de vida aí pro seu animalzinho, tá? O Reino Animal deseja ser a cada dia a melhor opção aí para vocês, tá? Um compromisso de qualidade com vocês. Então, entre em contato lá na Clínica Reino Animal. Se você não vacinou seu animal, tá na época, vai lá, vacina seu animal, hein? Através do telefone, marque seu horário, hein? É o 981393597. É o 981393597. Ou se você achar mais conveniente para você, vai até lá no espaço, a Clínica Reino Animal, Centro Médico Veterinário Reino Animal. Fica lá na Samuel Neves, tá? Perto do fórum, lá no bairro São Judas. O número é 1867. Fala que você ouviu aqui no Trocando Ideias. Fala, ô pessoal, dá um desconto aí, eu escutei lá na Mariana. Isso aí eles não estão sabendo, você fala lá, depois a gente vê. A gente vê como que fica isso aí, né, Marcão? Eu lembrei do negócio. O quê? Eu tô com fome. Você tá com fome? Eu tô no almoço hoje. Então, se você... lógico, domingo você vai estar com fome, né? Todo mundo vai estar com fome domingo. E domingo é um dia excelente para você não precisar ir pro fogão. Você vai lá no evento, chama Amigos do Bem. É um evento que vai ser realizado no domingo próximo, agora dia 18 de outubro, a partir da 12:30, lá no espaço Equipe Festa. Vai ser feita uma costelada de chão lá, um negócio, olha, imperdível. E o melhor de tudo é que é para ajudar a instituição o Fios do Bem, né? O valor da entrada lá do cardápio é R$40, tá? Exceto bebida. A bebida você compra à parte lá. Marcão, o que vai ter pra comer lá? Ó, vamos lá. Pra comer. Entrada. Patê com torradas. Gosto. Aí, costelão no chão. Amo. Linguiça e coxa de frango. Aceito. Aí vem arroz, salada de vinagrete e farofa, maionese de legumes, sobremesa, brownie com sorvete. Nossa senhora, mas é muito bom, hein? Quem não gosta de um almoção no domingo? Eu não sabia que a maionese era maionese de legumes. É, porque tem a maionese e o salpicão, né? Tem, que é com frango. Não, mas pra mim era só salpicão, né? Eu não sabia que era maionese e salpicão. Não, aí a maionese não tem. A maionese com legumes não tem frango, né? É só legumes. Aqui tá muito chique esse cardápio. Maionese de legumes. Você viu? Até pra mim era só maionese. Viu? Eu gosto de tudo isso aí. Você gosta de tudo também, Carla? Eu gosto. Eu gosto de comer, mas essa parte. Eu também gosto. E tem show ao vivo ainda, viu? Quem que vai tocar lá? Kaline Volpato e o nosso DJ Rick. Aí, quem que vai fazer a apresentação? A Fiofó. Então vai ser imperdível. Tá você imperdível, hein? Tá, e sabe o que é melhor de tudo? É que é pra ajudar o pessoal lá do Fios do Bem. Exatamente. Eu tenho certeza que domingão você vai procurar comida. Ou você vai almoçar fora, ou você vai pegar a comida pra levar pra sua casa pra comer. E aí tá aí uma oportunidade, eles vão estar servindo marmitex lá também na hora. Se você não quiser ir lá, né? Lá, porque vai estar limitado o espaço lá, Carla. Não vai poder... não vai estar aberto pra muita gente devido à pandemia, né? Vai estar tudo separado lá, não vai estar... mantendo o distanciamento, né? Isso. Todo mundo de máscara, aí só tira pra comer, Exatamente. né? Respeitando as regras de segurança, E né? tem gente que vai ficar o tempo inteiro sem máscara. Porque vai ficar sem máscara enquanto vai estar comendo. Vai comer muito, né? Aí vai ficar sem a máscara, porque vai comer muito. Gente, então tá aí o convite para você no domingão. Entra em contato com o pessoal da Nova 15, o pessoal vai estar vendendo os ingressos, vai estar a Nova 15 em peso lá. Vai lá para você ajudar o pessoal do Fios do Bem. E agora vamos continuar o bate-papo com a doutora Carla, porque tem muitas perguntas e a gente não pode deixar de fazer essas perguntas, porque são perguntas muito pertinentes, né? E quando a gente fala, doutora, sobre a questão da língua presa, ela é presa mesmo? Ou é só o nome que deram para ela? Porque a gente fala língua presa. É só o nome, tá? Tá. Na verdade, a língua presa que as pessoas costumam falar, normalmente é quando as pessoas falam assim, né? Fapo, fapato, coloca a língua entre os dentes para baixo, tá? E o que acontece, na verdade, quando tem esse problema, a língua presa? A gente tem...
Você me autoriza a tirar 1 minuto a máscara? Claro. Pra eu mostrar. Embaixo da língua a gente tem um negócio que a gente chama, ó, freio lingual. Ah, que é essa... É esse fiozinho aqui, ó. Aham, Tá? sei. Isso. E aí, gente, quando esse freio lingual, ele é encurtado, ele pode ser um pouquinho mais curto. Tá vendo? O meu não é encurtado, ó. Né? Mas ele pode estar pequenininho aqui na frente. Aí, isso que a gente chama de língua presa. Tá? Tá. Mas às vezes não é todo mundo que fala, que coloca a língua entre os dentes. Sapo, sapato, que pode ter o freio lingual encurtado, mas também não necessariamente. Pode ser realmente só às vezes uma questão, por exemplo, de flacidez da língua. Tá? A questão de flacidez da língua. A língua é um músculo, para vocês entenderem, tá? E ele é um músculo como qualquer outra parte do corpo. Ele tem que ser exercitado, tá? Como que a gente exercita essa língua? Desde que o nenê nasce lá no peito da mãe. Quando ele começa a sugar na amamentação. A gente já tá começando a fazer a ginástica, que eu falo da boca, para os meus pacientes, para entender. Depois, quando começa a mastigar, a língua leva o alimento de um lado para o outro. Então, a questão daí, às vezes, da mamadeira, da chupeta, né? Aí não vai fazer com que a língua trabalhe exatamente. Por quê? Porque a chupeta e a mamadeira não faz parte da nossa natureza. A nossa natureza é mamar no peito. Quando a criança nasce, ela tá preparada para mamar no peito. E quando tira do peito, o corpo já, a boca, a estrutura, a língua, já está preparada para mastigação. Sim. A chupeta e a mamadeira a gente que insere, né? Não faz parte da nossa natureza. Sim. Então, tudo isso pode deixar a língua mais flácida, tá? E aí, às vezes, ela não ter força e a gente ficar colocando a língua entre os dentes. Que aí a pessoa, às vezes, chama de língua presa também. Mas daí tem solução? Tem, só um cortinho ali? Tem solução. Então, ó, em relação ao freio lingual, hoje, já na maternidade, a gente faz a questão do teste da linguinha, tá? Que a fono vai lá, olha assim que o neném nasce, se a criança tem o freio lingual curto ou não. Se ela tiver, a fono já orienta a fazer o picote de recém-nascido mesmo. Já? Sim, Olha porque que é beleza. super simples. Faz no consultório mesmo. É coisa simples, né? Por quê? Porque até pode interferir. Às vezes a criança não consegue mamar por causa desse freio lingual. Tá? Se pode também fazer o picote mais pra frente, né? Mas aí, quanto mais deixar que a criança cresça, é pior, porque vai sofrer mais depois, né? Às vezes os pais ficam com dó. E quando não tem esse freio lingual curto, que às vezes é só uma questão de flacidez, né, de hipofunção, que a gente chama, da musculatura da língua, é só ir na fono, né? Porque aí a fono entra com exercícios de fortalecimento, tá? E é muito importante, viu, Mariana, que vá atrás, porque além dessa questão da língua presa em relação à fala, que eu falei, que a língua vai entre os dentes, a pessoa pode ter o que a gente chama de deglutição atípica, que é a gente engolir errado. Aí, porque o certo, quando a gente engole, é a língua bater lá no céu da boca, a ponta da língua. E, normalmente, quem tem a questão do freio lingual curto ou dessa flacidez, dessa hipofunção, né, que eu falei, dessa hipotonia, a língua, ela vai para frente na hora de engolir. E isso acaba empurrando os dentes. Dá uma alteração na arcada dentária. Então, tudo com exercício. Aí a fono entra com série de exercícios, reeducação da parte funcional, vai ensinar a pessoa a falar sem essa troca, né? Ela vai ensinar a criança a engolir na posição correta, né? E normalmente a gente tem excelentes resultados, né? Na reversão do quadro. E qualquer pessoa pode reverter, desde criança e adulto, Sim. Só que o importante é que vá na fono e que ponha em prática os exercícios, né, em casa. Porque é igual à academia. Sim. Né?
Não vai só ir e não fazer certo. Exatamente, não resolve. vai lá meia hora, 1 hora na fome, né? Durante o resto da semana não faz. Não tem milagre, né? Não tem milagre. Tudo é assim, na verdade, né? A gente precisa da participação, da colaboração mesmo, né? E de todos os distúrbios, como é que é? Alterações, transtornos. Isso, da fala, todos têm solução ou tem algum algum desses transtornos que a gente pode pensar assim, esse não tem o que fazer, não tem... Eu não aceito isso, não. Não? Não. Tudo é possível. Tudo é possível, você sabe. É claro que a gente sabe, vamos supor, quando tem um transtorno, alguma alteração neurológica, alguma síndrome, a gente sabe, como eu falei, quanto antes a gente começar, quanto mais cedo a gente começar essa estimulação, mais rápido a criança vai desenvolver. É claro que a gente tem que considerar todo mundo, como todo mundo, não só a criança que tem síndrome, né? Ou que tem alguma alteração. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas potencialidades, facilidades para alguma coisa e dificuldades em outra. E a gente sempre trabalha em cima daquilo que a criança tem. A gente parte daquilo que a criança tem para melhorar o que ela não tem, né? Mas eu sempre parto do princípio que alguma coisa a gente consegue melhorar, né? Eu trabalhei na PAI durante muitos anos. Sim. Durante 8 anos. E você sabe que quando eu entrei lá, porque a gente realmente vem de uma formação que o que a criança desenvolveu até os 14 anos, desenvolveu. O que ela não desenvolveu a partir daí dos 14 anos, elas não tinham mais atendimento. Porque essa era a visão realmente de antigamente, né? E hoje em dia... E eu falei, não, gente... Alguma coisa a gente consegue melhorar com o tratamento, melhorar a qualidade de vida desse paciente. Sim. E assim, eles não acreditavam. A gente começou a ir fazer o atendimento, adolescentes e adultos, né? Sim. E hoje a gente até sabe, né? Eu faço essa especialização, inclusive, do transtorno do espectro autista na adolescência. Sim. Porque sempre tem o que melhorar, sempre tem o que estimular, né? Sempre tem alguma coisa para fazer. Olha que beleza. Então, não sinta-se... uma causa perdida. Jamais. Tem solução para tudo, né? E essa questão do atendimento do pessoal lá do espectro autista, quanto tempo a senhora está trabalhando com crianças assim? Desde a época realmente da PAI, né? Há 20 anos eu trabalho, porque, na verdade, a coisa da inclusão, ela é recente. Sim. Né? Então, a gente, na época, atendia bastante autismo na PAI também, tá? E também na parte clínica, né? Então, eu tenho a clínica também faz 20 anos. Então, a gente sempre atendeu essa parte neurológica de transtorno do espectro autista, né? Desde que eu comecei, praticamente. Na verdade, particularmente, eu sempre me apaixonei por a parte neurológica, né? Engloba o autismo, né? E eu gosto muito, assim, sempre gostei dos casos mais desafiadores mesmo, sabe? Crianças que venham com problema de comportamento, crianças com comportamento mais difícil de lidar, né? Então, eu sempre me encantei por casos mais difíceis. E o que é dislalia? A dislalia, basicamente, ela é trocas na fala, tá? Trocas de fonemas na fala, tá? Aquilo que nós falamos. Pode ser trocas R, L, pode ser que a criança omita, né? Ou que ela troque, ou que ela inverta, tá? A ordem, a sequência, tá? Dos fonemas, tá? E aqui em Piracicaba, a gente é conhecido muito por puxar o R, né? Sim. Vai falar porta, porteira, portão, tava todo mundo junto e junta um dialeto e mistura tudo, né? E o pessoal fala assim, nossa, mas eu falo muito feio. A forma como que eu me expresso é muito caipira. As pessoas tiram sarro de mim. É possível suavizar o R através dos exercícios? É possível suavizar, mas, vou contar um segredo para você. Conte. Eu tinha uma professora na faculdade que puxava o R pra caramba, né? E eu também puxo bastante. E com muito orgulho hoje, justamente por causa disso. E você sabe por que a gente puxa o R dessa forma? Porque nós fomos colonizados por norte-americanos. Mas então agora... Entendeu? E por isso que às vezes o piracicabano tem a facilidade de aprender o inglês.
Porque eles puxam bastante o R lá, tá? Então eu falo, então a minha professora brincava, quando falarem que vocês são caipira, vocês pode falar, vocês estão enganados, nós somos chiques, porque nós fomos colonizados por americanos. Então tá explicado o motivo do nosso Tá. Mas isso tem sim como reverter, tá? Porque como eu falei pra você, a fono trabalha com os diferentes, né, os fonemas, como eu falei, as representações são diferentes, porque cada um a gente articula de uma forma, né? Então, que nem eu falei pra você, tem o R da porta, tem o R do rato e tem o R da barata, tá? E dentro disso tem as variações culturais. Sim. A nossa é uma variação cultural do R, né? Como no Rio de Janeiro, Carla é uma variação também, Sim. né? E tem sim como corrigir, porque aí você vai trabalhar ponto e modo articulatório, como é que essa pessoa, onde ela põe essa língua, onde ela força mais, onde ela força menos, como é que ela vai mexer de forma que ela não fale o R. Tanto é que você vê, né? É o padrão Globo, né? Sim. É o padrão Globo, né? Os jornalistas da Globo e das outras emissoras também fazem muito isso. Porque você vê, nenhum deles tem sotaque. É. Então, eles, antes deles começarem a trabalhar, eles já fazem esse trabalho. Que é o qual trabalho? É o trabalho de neutralizar, né? Os fonemas, né? De neutralizar os sotaques, né? Tá. De neutralizar essas variações culturais, tá? Que você vai ensinar a pessoa a articular de uma forma. Porque, vamos supor, o nosso R, porta. A gente coloca, olha lá, a ponta da língua, se você perceber, lá atrás. Porta. Aí eu quero porta. É mais na frente. Entendi. Você entendeu? Então, você vai trabalhando. Entra com exercícios, entra com conscientização de ponto e modo articulatório, né? Ai, que legal, É. ó, tá vendo? Dá pra consertar. aí Eu o- já atendi vários, pessoal de teatro, quem trabalha com jornalismo também, já atendi vários. Olha, Posso fazer uma pergunta? claro, fica à Mari? vontade. Doutor, eu digo que eu sou cebolinha invertido, porque eu não consigo falar o L. Ah. Que nem, ó, glória, aclamação, sai tudo som de R. E dá pra... Como que eu posso dizer? Tem conserto isso? Tem conserto. Isso também pode ser cultural, né? Porque, de repente, você pode ter convivido com alguém que falasse assim, principalmente na nossa região. É muito comum, né? Ou pode ser realmente a questão do posicionamento da língua. Às vezes, você pode, às vezes, não estar tendo a força suficiente para falar o L. Aí, a gente entra com exercícios, né? Para ver... A gente primeiro faz a avaliação, para ver o porquê, né? Se é um fator cultural, se tem alguma coisa na parte orofacial, da musculatura, da língua, da boca, que a gente precisa exercitar. Faz um plano terapêutico, né? E a gente... Daí começa com os exercícios, começa com a conscientização do fonema correto, depois que conseguiu o fonema isolado, né, a produção desse som que você quer, a gente começa a fazer o treinamento em palavras, depois em frases, depois em fala espontânea. Tem sim. E aí o... Vai, Marcão. Vai Chora uma consulta aqui pra eu tô doutor. esperando acabar o programa só. É. Aí, doutora, dá Vou um... atender com o maior Pra não prazer. Aí, ficar ó. como carudo no ar, vou esperar acabar o programa. Ah, eu já lanço no ar, já, porque no ar é difícil a É pessoa difícil recusar, negar. né? Dá pra dar um desconto, doutor? Dá! A gente Mas- faz um pacote especial. Não anuncia no Aoba de graça. Ou mas fechou, então. Depois vocês combinam Viu? isso. E aí, sabe o que também? Pra parte de voz dos locutores aqui, também Então, dá pra acho- fazer um trabalho muito legal. Ai, fechou, então. a gente vamos faz ver um todo mundo. pacotão geral pra todo mundo. Eu acho que partiu comitiva Porque doutora vocês Carla. usam a voz, né? Sim. Muito, durante Não, muito tempo, Eu vou falar né? uma coisa pro senhor, doutor. Tem nome que eu não sei falar. Às vezes eu leio o sobrenome porque eu não consigo ler o nome. E Acontece. vice-versa. Tem que trabalhar isso. Eu não... Mas mesmo a questão, às vezes, de impostar melhor a voz durante o programa, vocês fazerem aquecimento, a gente entra em outro assunto, né? Então, mas então. é válido. Falar com fone é assim, viu? Viu? E é possível, vamos supor, a pessoa ela não gosta da voz dela, vamos dizer. Ou ela fala muito grosso, ou ela fala muito fino. É possível deixar harmônico a voz? Sim, é possível. É possível também com exercícios vocais para voz. É isso aí que eu tô falando. Né? Tudo. Tudo tem jeito. Tudo é possível. Olha que Claro que é assim, gente.
eu, por exemplo, não vou conseguir ficar com uma voz do William Bonner, tá? Sim, não. No milagre a gente não faz, né? Obrigado, doutor. Me incentivou muito. Mas, não, eu falei Carla, porque a minha voz é super aguda. Então, eu não vou conseguir ficar, por exemplo, com a voz do William Bonner, tá? Mas, por exemplo, se eu quisesse deixar a minha voz mais grave, né? Uma impostação melhor, né? Da voz, articular melhor, dá sim. A gente já recebeu vários pacientes que queriam ficar com a voz mais fina, com a voz mais grave. Aí a gente entra com exercícios. Por quê? Porque a voz tem muita relação com a prega vocal, né? É que vocês já devem ter ouvido falar como cordas vocais. Sim. Tá? A voz, vou explicar rapidamente como que é produzida a voz, tá? Então, o ar entra, né? A gente respira, o ar vai até os pulmões, tá? Seria legal se eu tivesse umas imagens. Na próxima eu trago. Tá. Aí, quando ele volta, ele passa por um tubinho mesmo que a gente tem aqui, que chama laringe. Dentro da laringe, a gente tem as pregas vocais, que são 2 pregas mesmo, tá? Que estão assim, paralelas ao solo aqui na nossa garganta. Esse ar faz com que elas balancem e que sai a nossa voz, tá? Depois a voz chega aqui na boca, na língua, nos dentes, a gente mexe e começa a dar forma para esse som. Eu costumo falar que essa voz, ela é mais que o nosso RG. Por quê? Ninguém tem igual. Pode até, eu, por exemplo, eu tenho voz parecida com a da minha mãe e das minhas irmãs, mas não é igual, tá? Porque a gente herda características genéticas, mas não é igual. E a gente sabe se é velho, se é idoso, se é criança, se é homem, se é mulher. Então, por isso que eu falo que é mais que o nosso RG, tá? A gente sabe se a pessoa tá mais pra baixo, mais triste, se a pessoa é mais extrovertida. Então, a voz revela muito da gente. E aí, os exercícios que a gente vai trabalhar para essa parte vocal vão ser exercícios voltados para a questão da vibração dessa prega vocal. Então, se a gente quer uma voz mais grave, uma amplitude, né, maior, a gente vai pôr exercício para isso. Quer uma voz mais forte, a gente vai dar exercício para abrir mais a boca, né, para amplificar. Então, gente, tudo tem jeito. Ai, que beleza. Então, se a sua preocupação tá respondida. Tudo tem jeito. Esse é o principal. E o nosso tempo tá acabando. Vamos dar um último alô para quem tá nas nossas redes, Marcão? Vamos embora. Nossa, passou rápido. Alô, alô. Alô, alô. Olha, o José Roberto de Gaspari deu um exemplo aqui. Ele falou assim, vou acessar a Mariana para assistir o Facebook. Era mais ou menos isso que eu queria usar. Valeu, Zé. Era isso mesmo. O Zé Roberto falou assim, ó, que ele tem 2 amigos que eles são gêmeos. E ambos ficaram gagos, eles ficam ansiosos para falar. Isso, entra um pouquinho naquilo, né, que a gente falou. Sim. Né, de não acreditar na capacidade, mexer com a ansiedade, com a atenção, né? Exatamente. A Giselda Fernandes mandando boa tarde para todos. O José Roberto de Gaspar falou assim que os brownies aí com sorvete do evento que vai ter, se ele não estiver enganado, é a Sandrinha que vai fazer. E aí, aí, ó, você vai, José Roberto de Gaspar? Vontade já, hein? Então, você vai, José? Conta pra nós. Ó, José Roberto falou assim, ó, o professor Pasquale sempre dizia assim, ó, sotaque não é feio. O que é feio é falar errado. Sotaque é um traço cultural. É o que a gente conversou, né? Exatamente. E ele ainda falou assim, ó. Então, pode salvar quem quer cantar. Pode salvar. Tem trabalho também para cantor, para alcançar agudas. Inclusive, eu atendo o Craveiro do Craveiro e Cravinho, é meu paciente. Já atendi ele há 10 anos atrás porque ele não alcançava os agudos e tô atendendo ele de novo agora. Olha que legal! Mas então a senhora deixa vazar aí o dia que ele vai lá para nós ir lá fazer stalkear ele lá, falar meu programa lá. Amanhã ele vai lá. Olha eu entregando no ar. Anota. É que nem o povo vai no Jazz para ver o Silvio Santos. Exatamente. Olha aí, ó. Danilo Teles mandando boa tarde. Beatriz Aparecida Astolfo. Márcia Negrão. O Maurício Charneski está aqui. O Enderson Faria.
Quem mais? O Dito Dante, boa tarde, Dito. Ana Barbosa falou assim, boa tarde a todos, parabéns, Mariana, gostei muito da live. Ela fez uma pergunta aqui, ó, como lidar com crianças em fase de desenvolvimento para ter uma ótima fala? Fase de desenvolvimento, acho que ela pergunta de 2 a 6 anos. Boa pergunta. 2 a 10 anos, né? Mas basicamente é isso aí que a gente falou, né? A criança fez o som, tá significando, né? Fez mamãe, é a mamãe, venha com a mamãe, aumentar, né? E aumentando esses elementos na frase, estimular muito. Eu costumo falar, Mariana, que para estimular a linguagem de uma criança, Sim. A gente não precisa... Claro que o brincar é importante? É importante. Mas eu falo que a gente estimula no dia a dia. Então, O importante é falar com a criança o tempo inteiro, né? Acordou? Bom dia, vamos tomar café da manhã. Agora vai ter arroz, vai ter feijão. O que nós vamos fazer hoje? Vai no banho, lavando a cabeça, entendeu? Tudo. Conversa com a pessoa, com a criança o tempo inteiro. Mesmo que a gente ache que ela não está entendendo, porque eles sempre estão entendendo. Olha que beleza. Tá? Então, tá a dica aí pra você. E se ela quiser alguma coisa mais específica, depois ela pode mandar que eu respondo, tá? Se eu não tiver respondido a pergunta dela. Então, tá aí, ó. Se ficou alguma dúvida, entre em contato aí com a doutora. Como que o pessoal que tá nos assistindo e se quer, né, ter um atendimento com a doutora Carla Corrente, como que faz pra ir lá e ser atendido pela doutora Carla? Então, a gente tem o Insta, se alguém quiser mandar mensagem lá no direct, né? É o Carla Corrente Fono, tá? E Carla tem com K. Carla com K, por favor. E tem os telefones da clínica também, tá? É o 3374 3857 3374 3857. 3857. E tem o WhatsApp. Tá certo. Mas quer falar o WhatsApp? Pode falar. O 997940194. Então tá feito aí o convite para você passar lá na clínica da doutora Carla Corrente e fazer uma consulta com ela para melhorar aí o que você puder na sua voz. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez. Adorei. Gostou? Espero que seja o primeiro de muitos, né? Com certeza. Porque a gente vai voltar, né? Com certeza. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer o pessoal aí que participou, que acompanhou, né? E eu tô à disposição aí, tá bom, Mariana? Tá joia, muito obrigada, eu que agradeço. Agradeço o Marcão pela técnica, agradeço a você pela companhia nessa tarde aqui conosco, batendo esse papo bacana. Amanhã não tem programa Trocando Ideias, amanhã tem Papo de Quinta com o André Dunker. E na sexta-feira o programa Trocando Ideias está de volta com o mágico Rebouças, ele vai vir fazer umas mágicas aqui no programa, então não perca a partir das 16 horas, tá bom? Um beijo especial para você e até mais. Fui!